Paz do Senhor, meus irmãos, mais um domingo, mais uma IBD, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, de saúde, suas famílias, sua vida esteja, na medida do possível, correndo da forma mais normal, dentro do que estamos passando. Mas o importante é que estamos aqui mais uma vez, buscando entendimento, conhecimento da palavra do Senhor, dedicando alguns minutos aí a parar, ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu estou falando, você poder estar lendo, podia estar estudando, podia estar ouvindo uma pregação, mas são tantas formas, irmãos, que a palavra do Senhor hoje está disponível a nós e nós não podemos perder essa oportunidade. Amém? Espero ser útil na tua vida por esses minutos. Espero que a vida de Daniel, que vai ser o exemplo da nossa lição hoje, possa servir de exemplo para a tua vida, exemplo de fé, de confiança em Deus, de perseverança, de integridade, de dedicação a Deus e também de sofrimento que ele passou e foi vitorioso. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento a minha vida, a vida desses irmãos que estão ouvindo agora, no domingo ou no outro dia da semana, mas que dedicaram o momento a Ti e a Tua palavra, Pai. Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo, que possamos compreender mais o Teu caráter, o Teu querer, o Teu amor, a Tua boa vontade, os Teus bons planos para nós, Pai, para a Tua igreja. Deus abençoe os lares. Pai, há entre nós irmãos que estão doentes, há irmãos que estão com filhos doentes, Pai. Deus tem nos ligado, tem passado informação. Nós estamos aqui te pedindo, Senhor, te clamando, que o Senhor venha derramar o Teu bálsamo de cura sobre essas vidas. Pai, protege os nossos empregos, abençoa os Teus filhos financeiramente, nos mantém, Pai, durante esta crise, que possamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre portas de emprego, dá sabedoria aos Teus filhos, que esses varões possam, Senhor, ter o bom ânimo a cada dia de se levantar e batalhar por essa vida, Pai. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós vamos caminhar e vamos vencer. Deus abençoe nossa igreja, abençoe todos os alunos das outras classes, os professores, que possamos, Pai, presencialmente ou pelo YouTube, pela internet, continuarmos na Tua presença buscando a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, desculpa que a minha voz hoje está um pouco baixa, talvez um pouco rouca. Já tomei uma aguinha, tentei dar uma consertada, mas vamos ver como é que fica até o final. Amém? A nossa lição de hoje é a número 12, amém, da nossa revista. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Amém? Logicamente, a gente precisa de socorro quando está com problema, né? Quando está em crise. Mas aqui diz o fiel, né? Aquele que é de Deus, que se relaciona com Deus, aquele que está na presença de Deus, ter o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. O textuário da lição diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Vou repetir bem devagarzinho, está no Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Quem clama? Muita gente clama, né? Muita gente pede, muita gente clama, pessoas dizem que não creem em Deus, sabe? Eu creio num ser, eu creio numa força, mas na hora da angústia clama, né? Mas aqui ele está dizendo de um grupo de pessoas, né? De um tipo de pessoas, de umas pessoas diferentes, né? O Salmo ele diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve. Então, o Senhor ouve a oração do justo. Que justo? Aquele que vive conforme a justiça de Deus. Tem muita gente que tem na cabeça que ele é justo, mas sobre os seus critérios, sobre aquilo que ele acha que é justo, sobre aquela ideia que ele tem de justiça. Quando a Bíblia diz de justos, ela diz, quer dizer, em vários trechos da Bíblia, muitas citações, quando fala dos justos, é os justos, aqueles que são olhados como justos pelo Senhor, porque praticam a justiça do Senhor, porque praticam a justiça conforme os princípios de Deus. Então, estes clamam e Deus os ouve e os livra de todas as suas angústias. Peguei uma definição de angústia aqui, já falamos muito sobre a angústia, né?
Mas eu peguei uma aqui no dicionário, para a gente parar e meditar um pouquinho. Porque no salmo aqui da nossa lição no textual diz que o Senhor livra de todos os males, livra de todas as crises, livra de todos os problemas. Não, está dizendo assim, livra das suas angústias. Então, olha só, angústia, só para lembrar, né? Nós já estudamos bastante sobre angústia. Angústia, sensação psicológica, então, está aqui, né? Está na mente. Sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Eu gostei muito dessa definição de angústia, né? Usou umas palavras bem conhecidas da gente, mas veja bem, o Salmo então falou assim, os justos clamam, né? Então se o justo clama é porque ele está em confusão, está em encrenca, está em crise, está em perigo, está em dificuldade. Para o justo clamar, né? Ele está passando por uma crise, como vai dizer a lição aqui. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Então, quando o justo está apertado, quando o justo está com dificuldade, ele clama, o Senhor ouve, a palavra do Senhor diz assim, eu os livro de todas as suas angústias, de todas as suas angústias, né? Então nós estamos falando que Deus mexe com o nosso ser, Deus mexe com a nossa alma, com a nossa mente, Ele vai nos livrar daquilo que está dentro de nós, trazendo sim, como disse a palavra aqui, sufocamento, peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliado a alguma dor. Então a angústia é até difícil de a gente explicar, né? O bom mineiro vai dizer assim, é um trem que está aqui dentro que dói, e eu não sei falar o que é, né? Mas é assim, é um trem mesmo, é uma coisa terrível, é grande, traz sufocamento, traz ansiedade, traz aperto no peito, insegurança, e isso está dentro de nós. Então o que esse versículo desse Salmo 34 está nos dizendo? Em tempos de crise, nós nos sentimos assim, fora a crise que pode estar sendo material, de saúde, a qual estamos passando, por exemplo, existe uma crise que vem para dentro de nós causada por essas outras crises. Então esse sentimento de angústia vem para dentro de nós, aí nós, os justos do Senhor, o povo de Deus, a igreja do Senhor, clama, Deus ouve e nos livra desta angústia. Não está prometendo aqui que vai livrar do problema, vai livrar da angústia. Então quer um exemplo bom? Mateus 26, 37 e 38. Amém? Eu vou ler aqui, com licença para eu pegar a Bíblia. Mateus 26, Evangelho de Mateus 26, 37 e 38. Exemplo de angústia, tempos de crise e exemplo do Senhor livrando da angústia. Mateus 26, 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Mais justo do que Jesus Cristo, né? Vai clamar a Deus, vai orar a Deus num tempo de crise. Olha a crise que Jesus está passando por nós, mas é um tempo de morte, um tempo terrível para Jesus. Jesus vai além, vai até ali orar. Leva consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Olha o que diz a palavra do Senhor, no verso 37. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Algumas traduções diz que Jesus falou assim, a minha alma está angustiada até a morte, ou seja, a angústia que nós estamos falando aqui estava no coração de Jesus, pelo momento que ele estava passando, pela crise que ele estava passando, apesar de ele saber todo o plano de Deus, aquele momento foi terrível para Jesus. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E vai clamar, amém? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Depois fala que ele vai voltar, os discípulos estavam dormindo, ele volta de novo e olha os discípulos dormindo de novo e fala assim no verso 43. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, e dizendo as mesmas palavras para quem? Para o Pai. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E aí vai decorrer a história, né, a continuação do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Então veja bem, o Senhor Jesus como exemplo aqui para nós, né? Ele estava num momento de angústia, ele fala assim, a minha alma está angustiada até a morte, eu estou mal, eu preciso orar, eu vou clamar a Deus. E Jesus vai e ora, os discípulos ali estavam cansados, dormiram, Jesus ora de novo e volta e ora de novo. E aí nessa oração com o Pai, ele é restabelecido, ele é curado da sua angústia, ele se levanta e fala, vamos embora, que vai continuar a nossa história. Vamos embora que vai continuar o nosso plano. Eu estou pronto, vamos embora, vamos continuar. Pode dormir agora, descansa, porque nós vamos andar, nós vamos continuar nosso projeto. O projeto de Deus. Amém? Então, nesta oração, Jesus até fala, Pai, se for possível, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, né? Afasta de mim essa dor, mas não que seja feita a tua vontade. Então, esse é o nosso exemplo de vida, nosso exemplo de fé, nosso exemplo de justo é Jesus Cristo. Então, muitas vezes, irmãos, nós clamamos para que Deus abra a porta de emprego, para que Deus resolva um problema de saúde, para que Deus mude alguma coisa aqui, para que Deus nos atenda ali, para que essa crise X, né, uma briga no casamento, pode ser um problema com o filho. Quantas crises, irmãos, podem ter sobre a nossa vida, sobre a vida do justo? E o Senhor nos ensina que este problema que está nos afetando materialmente ou afetando nossa vida de alguma forma, ele pode ser interiorizado em nossa alma em forma de angústia, de sofrimento. E aí nós temos duas crises. Por exemplo, quem está passando por uma crise material, ele tem a crise material, a crise financeira, e dentro de si ele tem uma outra crise chamada angústia, chamada ansiedade, chamada depressão, e isso é muito mal. E nós podemos clamar por isso. Apesar que estamos passando uma crise financeira, nós temos que estar bem para conseguir passar bem por esta crise, né? Às vezes a gente vê que pessoas, casais, eu já passei muito por isso, crise financeira, sabe? É normal nesse mundo que estamos vivendo, e a gente vê que casais, num momento de crise financeira, não conseguem conversar, não conseguem se entender, não conseguem estar bem interiormente, e isso acaba atrapalhando outras fases da sua vida, e depois a crise financeira se transforma num divórcio, numa briga, numa coisa terrível dentro do lar. Então, nós precisamos ter o nosso coração protegido, a nossa alma cuidada pelo Senhor, até que a crise passe. Senhor, eu não quero ficar desempregado mais uma semana, não quero, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Então cuida de mim, cuida da minha alma, cuida do meu ser, me faz vencer essa angústia, como diz no Salmo 34, para que eu passe bem por isso, não perca a confiança em ti, a fé em ti. Amém? Esse é o nosso clamor, essa é nosso escape, né? Nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Eu marquei aqui, Jesus no Getsemane, muitas vezes Deus não muda a situação, mas nos modifica e então vencemos nossas angústias. Amém? Então, se está problema, como falamos, financeiro, pior ainda se estivermos também com esse problema dentro de nós. Amém? Temos que estar bem para procurar emprego, para trabalhar, para pegar um novo emprego, para mudar de profissão, para ter novas ideias, até para orar, precisamos estar bem. Amém? Então vamos clamar, o Senhor vai nos aliviar. Amém? Tempinho para falar de angústia, porque é muito importante. O fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Eu digo aqui, o primeiro versículo falou de justo. Aqui é o comentário o resumo da lição fala do fiel.
ele experimenta, vivencia a presença de Deus. Então, nós falamos muito na igreja, nosso pastor fala muito, pastor Oséias, a gente ouve muito falar, nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos ter a presença de Deus. Então, irmãos, principalmente no vale, principalmente na hora da dificuldade, a presença de Deus em nossa vida faz toda a diferença. Amém? Muitas vezes eu já vi crente orar, vai lá, Senhor, vai lá e toca naquele patrão, vai lá e toca no meu chefe, vai lá e faz como se Deus estivesse assim, pronto para atender. Senhor, envia anjo lá, e muitas vezes não pede, Senhor, toca aqui, Senhor, envia anjo aqui, Senhor, modifica aqui, Senhor, cuida de mim aqui, Senhor, esteja presente aqui, Senhor, deixa eu sentir que o Senhor está presente aqui. Amém? Isso é muito importante, irmão. Isso nos capacita a vencer. Nós vamos ver que Daniel aqui foi jogado na cova dos leões, passou por tanta situação. Nós falamos na outra aula, os 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo, mas foram jogados. Foi dado para os leões, venceram. Amém? Isso é com Deus, isso é com Jesus Cristo. Aleluia. A partir do texto de referência aqui, então ele vai pegar Daniel, certo? A história de Daniel, não vou ler tudo porque é bem extensa, nosso tempo é curto, mas eu vou ler Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Por quê? Olha aqui a palavra de Daniel. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, certo? Ele sabia disso, ele viu isso. Para que não fizessem mal para mim. E aí ele diz o motivo, porque ele acredita e sabe que recebeu este socorro. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que Daniel, que palavra que ele diz, né? O Senhor fechou a boca do leão, o Senhor me livrou, porque diante dele eu fui achado inocente. Eu não tinha culpa diante de Deus nenhuma para merecer aquilo, e também diante do rei, não cometi dano algum. Então Daniel acreditava no que o Salmo já disse: os justos clamam e o Senhor responde. Daniel olha para si e fala: eu sou um justo. E Deus me recompensou por isso, Deus me protegeu por isso, Deus me deu a sua presença por isso. E ele me livrou da boca dos leões. Ah, mas Daniel era um homem, super justo. Não. Irmãos, para ser justo é seguir Bíblia. É pegar a palavra do Senhor. O que Deus acha de um homem justo? Para Deus, o que é um homem íntegro? Eu preciso ser assim. Para ter o favor merecido de Deus, ter o amor de Deus, ter a presença de Deus, principalmente. Amém? Então, é uma palavra muito forte essa. Daniel olha para si, olha para a situação, e ele fala assim: Deus me livrou. Deus me livrou porque ele olhou para mim e viu que eu era inocente, que eu não tinha merecimento de ser comido por um leão, né? Eu tenho feito o que Deus quer, eu tenho feito o que o rei queria. Amém? Então essa é a palavra de Daniel 22, Daniel 6:22. Daniel não abriu mão da sua integridade. Essa lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso, seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a confiança em Deus, mesmo que isso tivesse que lhe custar a vida. Então, para nós aqui, né? Quanto vale a nossa dedicação a Deus, a nossa entrega a Deus, né? O que pode comprar isso? Daniel vai falar que teve muitas, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego também teve muitas ofertas, teve muitas propostas, mas ele confiou estar com Deus, mesmo não só perdendo tudo isso, mas podendo perder a própria vida. Amém? Decida não contaminar-se com o mundo. Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Então, nós vamos encontrar com o resultado das nossas escolhas ali na frente, irmãos. Então é muito importante a gente... eu vou repetir um versículo, eu já falei acho que muitas aulas esse versículo, essa palavra do Senhor. Eu repito sempre: acima de tudo que deveis guarde o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, dele procedem as suas decisões, dele, do seu coração, da sua alma, da sua mente,
é que vai sair a decisão que vai fazer diferença na sua vida ou na vida de alguém, para melhor ou para pior. Então, as nossas escolhas, para serem assertivas, como disse a lição, precisam ser tomadas mediante princípios que estão em nosso coração e mediante o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Então, o que colocamos no nosso coração é aí que vai ser a fonte daquilo que vai ser usado pela nossa mente para tomar as decisões. Então, nós precisamos encher da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, das coisas que o Senhor gosta, para que possamos chegar numa oração como Daniel chegava, justo, honesto, sem culpa diante de Deus, apresentado. Amém? E conseguir a graça, a misericórdia de Deus mesmo em tempos de crise. Deus vai ouvir o nosso clamor, irmãos. Amém? Então Daniel, nessa escolha, decidiu ser fiel a Deus. Eles resolveram não se contaminar com a comida, com as iguarias, porque tinha tudo um cunho simbólico, espiritual nisso, como aprender as línguas, como falei na outra lição, a desaculturação do povo para a absorção da cultura babilônica. Então, Daniel falou, não, eu não vou me contaminar com isso, Sadraque, Mesaque e Abednego também não. Amém? E aqui a lição 1.2 fala que Daniel tinha um espírito excelente, excelente diante do quê? Diante de Deus. A igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência, se por dentro o caráter é desprezível. Sepulcro caiado. Então nós temos que tomar muito cuidado quando vamos analisar nossa vida. Nós muitas vezes pensamos o que o homem quer ver em nós, o que as pessoas querem ver em nós, mas o que Deus quer ver em nós, o que Deus pode ver em nós. Amém? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos tomar muito cuidado com isso. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, irmãos, porque a lição é bem extensa para o nosso tempo. Mas esses jovens foram levados para a Babilônia cativos, como vimos na última lição. Eles foram passados por um processo onde Nabucodonosor tentava tirar deles a sua história, suas crenças, seus costumes e colocar os costumes dele para servir no palácio. Então a história vai decorrer, uma história muito, muito linda, mas Daniel, ele era abençoado por Deus, tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então o rei tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, e ele tinha sonhos. Ele vai falar, olha, eu preciso que seja interpretado esse sonho. Então Daniel começa a fazer parte de um acontecimento onde o rei quer que os seus sábios decifram o seu sonho, como se diz, interpretem seu sonho. E ele chama todos os sábios e fala assim, olha, eu quero que vocês interpretem meu sonho, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E aí os sábios começam a falar assim, então tudo bem, conta para nós o seu sonho aí que a gente vai ver, o que a gente pode dizer desse sonho. E o rei ia falar, mas ele fala, não, peraí, não, se vocês sabem mesmo, eu não vou contar o sonho não. Vocês estão querendo que eu conte para vocês terem um tempo para estudar o meu sonho e de repente inventar uma interpretação, querer me enganar. Vocês são bons mesmo, vocês têm que saber o que eu sonhei e decifrar o que eu sonhei sem eu falar. E passa um, passa outro e nada. Então o rei fica muito furioso, ele fala, pega todos os sábios e mata tudo. Os sábios do reino da Babilônia, mata tudo, porque não presta para nada. Então Daniel se levanta e ele vai conversar com o chefe lá e fala assim, olha, deixa eu ir na presença do rei que eu vou interpretar esse sonho. E Deus abençoa Daniel. Daniel tem a revelação do sonho, fala para o rei, conta para o rei, e o rei reconhece Deus como o seu Todo-Poderoso. Amém? E aí Daniel começa então a ter novas posições dentro do reino, começa a ser exaltado dentro do reino. Amém? Começa a ser usado dentro do reino. Mas Daniel, veja bem, o processo que ele passa,
é um processo que ele foi tirado da sua família, foi exilado para a Babilônia. Ele estava no meio dos sábios que iriam morrer, os seus amigos também, né? Então ali já existia um decreto de morte para Daniel. Então, de repente, ao invés de vir o pavor, de vir o temor, de vir o desespero, Daniel vai buscar Deus, Daniel conversa com Deus, Deus toca em Daniel, Daniel vai conversar com o rei, e o rei modifica lá a sua ideia, o seu decreto, não mata mais. Então, a crise de Daniel aqui era muito forte. Daniel estava diante de um decreto de morte que poderia também vir sobre ele e sobre os seus amigos. E Deus os livra. Amém? E Daniel vai crescendo. A lição diz que aí parece a inveja dos seus amigos. E a inveja é uma coisa que nós estamos sujeitos, né? E a inveja dos outros sobre a nossa vida traz mal. A inveja nossa sobre a vida dos outros traz mal para nós e para essa pessoa. Mas a palavra aqui da nossa lição diz assim: essa vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Então, com certeza, Daniel não tinha planejado tudo isso. Um dia eu vou ser preso, eu vou ser exaltado, porque não, Daniel não planejava passar por um momento de ameaça de morte, um decreto de morte. Daniel não planejava ser separado dos seus familiares, do seu povo, mas foi. Foi para dentro de uma crise, mas foi com Deus. Foi para dentro de um buraco, dentro da Babilônia, dentro de uma situação muito complicada. Uma hora era oferecido manjares, uma hora era oferecido situações de conforto, de prazer que ele poderia ter, deixar seu Deus, deixar seu costume. Outra hora era porque ia morrer, que alguém ia matar, outra hora porque vai jogar dentro da cova dos leões. Daniel vai sempre sofrendo ameaças, ou por morte, ou por coisas atraentes, coisas boas, mas que não pertenciam aos critérios de Deus, aos decretos de Deus. Amém? Então Daniel foi firme na sua escolha, foi persistente na sua escolha, foi fiel a Deus e foi um dos justos que fala no Salmo, que clama, o Senhor nos ouve e livra da sua angústia. Então livrou Daniel da angústia e também livrou das crises. Amém? Então é uma bênção vermos Daniel como exemplo na nossa vida. A parte 3 da nossa lição diz que o perigo da vaidade. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em um Deus acima de tudo. Eu vou ler um trecho aqui, comentado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Os inimigos de Daniel queriam afastá-lo do caminho deles, mas como? Nada encontraram para atacar sua vida moral. Assim, conspiraram contra ele por intermédio de sua religião. A vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que nos bajula é aquela que também maquina o mal contra os justos. Então, aqui um alerta do pastor Hernandes Dias Lopes para as nossas vidas, no dia a dia nosso, pessoas que estão do nosso lado, que nos bajulam no trabalho, em alguns lugares. Essas pessoas podem ser tomadas por um impulso de inveja, de vaidade, por não saberem a sua vida, como você está vivendo, o que você está passando, por que você está sendo abençoado, e podem sim se levantar contra ti. Contra Daniel, era um homem bom, justo, não tinha do que ser acusado moralmente, então eles vão partir para uma outra armadilha. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Então veja bem, o contato de Daniel com Deus, o relacionamento de Daniel com Deus, o colocou dentro dos propósitos de Deus, para que o nome dele fosse glorificado ali. Então, os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal aos seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de todos, de tudo e de todos. Então, o importante aqui dessa parte da lição, Daniel era sincero e leal aos seus princípios. Você e eu precisamos ter princípios para viver. Precisamos ter princípios que regem a nossa conduta neste mundo. Que princípios são esses, São princípios que nós adquirimos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é o querer de Deus para a nossa vida.
Ou seja, o que são princípios? Vamos pegar um pedaço aqui, né? uma parte, um pequeno exemplo. Porque o mundo também tem seus princípios, né? As pessoas... são duas coisas. Primeiro, que a pessoa tem que ter princípios. Segundo, que a pessoa precisa seguir os seus princípios. Então, tem pessoas que, por exemplo, acham que se ele estiver com fome, ele pode roubar para comer. Isso para ele não seria errado, porque ele está passando fome. É um princípio que ele acha que é certo. Muitos seguem esse princípio: eu nunca vou roubar, mas se eu estiver passando fome eu posso roubar, né? O cristão sabe que roubar é pecado, que roubar é errado. E se ele estiver com fome, ele não vai roubar. Ele vai clamar a Deus, ele vai morrer de fome se for o caso, mas ele não vai clamar, ele não vai roubar. Então, os princípios bíblicos precisam ser conhecidos por nós e nós precisamos ser leais a esses princípios. Mas o importante é que eu torne, né, os princípios divinos os meus princípios. Nós estamos aqui no mundo que se fala muito da teoria da relatividade, né? Eu nunca fui de bater em ninguém, eu nunca fui de brigar com ninguém, mas você deu um tapa na pessoa lá, mas é porque ele mereceu. É porque ele estava precisando, é porque eu dei um soco nele, porque, sabe? É relativo, só apanha quem merece. Sabe coisas desse tipo, irmãos? Que não fazem parte dos princípios divinos. Por exemplo, o princípio do semear, que está na Bíblia, né? É um princípio. Você colhe aquilo que você planta, nós temos isso em mente, né? Não só por dinheiro, mas por amor, por dedicação, por amizade, por tantas coisas que nos norteiam, né? Então, a gente precisa conhecer esses princípios. Depois, fazer com que esses princípios sejam nossos. Tá, eu acredito nisso e torno esse princípio meu. E depois eu sou persistente e leal a isso que eu coloquei na minha mente, né? No trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu trabalho com pessoas bem mais jovens que eu, a gente está sempre falando, alertando, mas, por exemplo, um princípio lá no trabalho, você tem que estar, para ser assim, manter o seu emprego, para ter novas oportunidades, você tem que estar sempre melhorando. Você hoje tem que ser melhor do que você foi ontem, em vários aspectos, em termos de segurança, em termos de conhecimento do seu trabalho, em termos de relacionamento com as pessoas com que você trabalha, em termos de desenvolvimento da sua profissão ali, em termos de conhecimento da empresa, em termos de quanto que você faz além daquilo que é somente a sua obrigação. São essas coisas, né? Mas são princípios também lá no trabalho. E quando você fala, não, isso aí é bom, eu aceito isso, que eu acho que isso está certo, e você passa a viver aquilo, você começa a fazer diferença. Você começa a fazer mais do que você precisava fazer, né? E isso é bem visto, né? Isso é uma coisa boa pela empresa. A empresa normalmente dita essas regras, dita esses princípios e quer que você siga. Assim é a palavra de Deus, assim é a vida no reino de Deus. Amém? Temos que ter os princípios bíblicos como nossos princípios de vida, e aqui como Daniel fala que ele era leal aos seus princípios, né? Acreditava que aquilo era de Deus e assim ele progredia. Amém? Fala a palavra então que Daniel tinha intimidade com Deus, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Diz o bispo Manuel Ferreira. A oração em secreto é aquela que decide batalhas espirituais baseadas na obediência. Então, veja bem aqui que o bispo Manuel Ferreira diz: a oração em secreto é aquela que decide batalhas, né? Você secreto está sozinho, decide batalhas, baseada na obediência. Eu marquei aqui Mateus 6:6 como exemplo. Estamos falando de crise, nós estamos falando de batalha, né? Olha o que diz aqui em Mateus 6:6. O 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé
nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Veja bem, muitas vezes nós somos assim tomados por momentos de crise, por situações de crise, como estava Daniel, e nós pensamos o que fazer, né? Nós podemos e precisamos, estar juntos em oração, precisamos pedir aos irmãos que intercedam conosco, que orem conosco, clamando a Deus. Nós temos na Bíblia muitos, nós falamos lá de Esther, de lá para trás, tantos os personagens que passamos, de reunindo o povo, colocando o povo, desculpa irmãos, colocando o povo para clamar a Deus. Isso é bom, isso é válido, isso é justo, é honesto, faz bem aos olhos de Deus. Mas também nós temos uma outra situação aqui mostrada em Daniel, onde a crise era muito forte. Daniel estava passando por momentos difíceis, mas ele orava a Deus, ele falava com Deus 3 vezes ao dia, fechadinho lá no seu aposento. Então Daniel tinha essa intimidade com Deus. E aqui nós vemos o Senhor explicando, olha, quando precisar orar, não faz para os outros ver, não faz em praça pública, sabe? Essa batalha você precisa vencer. Você vai lá, entra no seu quarto, no secreto, e ora ao seu Deus, ao seu Pai, que vê o que está em secreto, e Ele te recompensará, Ele vai ouvir. Então Ele está demonstrando o poder da oração do justo, que falamos lá no primeiro versículo lido. Não existe um batalhão orando agora, Senhor, só eu. Mas quem sou eu? Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu vivo conforme os teus princípios. Eu tenho fé no Senhor. Eu tenho confiança no Senhor. E por isso estou agora diante de ti para te pedir. Pode pedir perdão, pode pedir bênção financeira, pode pedir muita coisa, mas principalmente que o Senhor o livre das tuas angústias. Amém? Para que sua alma esteja bem, para que você esteja bem. Porque os momentos de angústia, o momento que nossa alma está perturbada, é que nós podemos ser enganados, nós podemos ser traídos pelo inimigo, nós podemos ser, atingidos de alguma forma que pode fazer muito estrago na nossa vida. Amém? Então tenha esse princípio de capacidade do poder da oração na sua vida, mesmo em secreto. Para acabar aqui, nossa lição é bem extensa, é bem comprida, mas está muito boa, viu, irmãos? Uma revista, esse trimestre aqui, muito bom, calhou bem aos nossos tempos, amém? Eu vou para encerrar nossa aulinha aqui de hoje, eu vou ler mais um trecho de um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Daniel foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. Eu não entrei muito na história bíblica por causa do tempo, mas vamos só passar por aqui. Uma armadilha foi montada com Daniel e o rei foi colocado no coração do rei que ele poderia ser adorado, e quem não adorasse o rei ou adorasse a outro Deus no período de 30 dias deveria ser jogado na cova dos leões. O rei aceita essa ideia dos invejosos de Daniel, que queriam derrotá-lo, põe o seu decreto lá, e Daniel então é pego orando, é levado ao rei. O rei manda Daniel ser jogado na cova dos leões, mesmo sem ele querer fazer isso. Ele já tinha colocado o decreto, mas ele sabia que Daniel tinha um rei, um Deus poderoso, um Deus presente, e ele manda jogar Daniel na cova dos leões. E no outro dia ele mesmo vai lá procurar Daniel está vivo, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Deus fez isso por Daniel, Deus fez isso pelo seu povo. Preso e jogado na cova dos leões, a sua integridade não o livrou da inveja, fúria, astúcia e perseguição dos corruptos. Ou seja, a crise estava lá. Mas Deus o sustentou em seu quarto de oração. Vou completar o assunto que eu acabei de ler agora. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Então vamos pegar aqui. O pastor Hernandes está comentando o quê? Daniel estava no momento de crise, Daniel estava passando por problemas, Daniel estava numa terrível perseguição, mas Deus o sustentou onde? No seu quarto de oração.
e fechou a boca dos leões na cova da morte. Mesmo que você morra por causa da sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Daniel enfrenta a conspiração de seus inimigos, não com armas carnais, mas com oração. Então, eu li esse final aqui para a gente exaltar a importância da oração. A importância muitas vezes estamos com dificuldade, nós estamos desesperados, estamos desanimados, nós precisamos e pedimos oração aos irmãos, e isso faz muita diferença. É conhecido de nós que a oração intercessória tem muito poder, porque também você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar por alguém, né? Então a oração, a sua oração em particular com Deus não é só por você. E fala, Deus te recompensará. Então eu posso sim, você pode estar orando aqui e alguém estar no seu quarto de joelhos, clamando a Deus pela sua vida, intercedendo por você. E Deus responde. Amém? Muitas vezes nós estamos até orando por alguém que não é justo, que não é filho de Deus, para que ele se torne um filho de Deus, para que ele entre nos princípios bíblicos. Essa pessoa não consegue orar, não sabe orar, não quer orar, e nós daqui intercedendo por ele, Deus cria uma situação para que essa pessoa venha a fazer a escolha, sim para Deus ou não para Deus. Amém? Então essa é o poder da oração, que nós tenhamos isso em mente. Muitas vezes estamos um pouco afastados, estamos ainda passando por muita dificuldade com essas crises, mas está lá o seu cantinho na sua casa, está lá o seu cantinho no seu trabalho, está lá o cantinho que você pode escolher para falar com Deus, para ter o seu particular com Deus, para exercitar a sua oração, a sua conversa com Deus, sentir a presença de Deus na sua vida, sentir a manifestação do Espírito Santo na sua vida, a te consolar, a te restaurar, a te animar, a te explicar ou não, se Ele quiser, a te dispensar dons, como dons de discernimento de espírito, que não servem somente lá para a igreja, mas servem principalmente para proteger, edificar a sua vida e daquelas pessoas com quem você convive. Amém? Creia que a palavra de Deus tem poder. Creia que ela é a detentora dos princípios que nós precisamos aprender e viver. Adquira esses princípios para a sua vida e seja leal, como Daniel foi, a esses princípios, que você vai estar sendo leal a Deus. Então, quando você se dobrar novamente diante de Deus, ali vai estar se dobrando um justo. Ali vai estar se dobrando um justo que clama e o Senhor o ouve e livra das suas angústias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus tenha uma semana maravilhosa para você. Pode estar as coisas meio ruins ali fora, mas aqui dentro, aí dentro, vai estar bem, porque vai estar cuidado pelo Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, as suas coisas e principalmente o seu relacionamento com Deus. Uma boa semana, Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Forte abraço e até lá, meus irmãos.